Nesta aula, vamos conhecer um pouco sobre o uso das luzes em ambiente 3D. Este conhecimento permitirá entendermos o comportamento da iluminação em ambiente visual e criarmos um paralelo com as imagens fotográficas de nossos projetos. Quando trabalhamos com iluminação para maquetes eletrônicas profissionais, é muito importante, antes de conhecer o software que você vai usar, conhecer as leis e os princípios da ótica. São estes princípios que permitirão que possamos simular no ambiente 3D exatamente o que vemos no mundo real. Por exemplo, aqui temos o arquivo princípios.max aberto, o qual permitirá fazermos um paralelo entre os principais conceitos da aplicação da luz. Observe que temos um simples ambiente com paredes visto pelo modo aramado da Viewport. O modo aramado nos passa a ideia da forma do que estamos visualizando no software. Porém, ainda não temos a percepção de tridimensionalidade. Mas, no momento que habilitamos os comandos de navegação, já podemos ter uma ideia de forma e volumetria. Estas são percebidas quando movimentamos a Viewport. Quando trocamos o modo aramado para o modo Shaded, já temos uma noção de volumetria e opacidade do objeto, pois todas as faces possuem uma leve variação tonal, porém de forma uniforme, o que visualmente passa a ideia de 3D, mas ainda estamos vendo em 2D. Mesmo renderizando esta cena, note que o resultado é muito parecido. Isto é alcançado em virtude da luz natural do software, que permite que tenhamos a impressão da volumetria. Agora, vamos inserir uma luz na cena. Veja que na Viewport não notamos diferença. Porém, ao renderizarmos a coloração das superfícies, é baseada no formato e área de luz emitida, efeito básico que acontece realmente no mundo real. Pelos princípios da física, podemos dizer que a nossa luz é uma fonte primária, pois ela emite luz. E as paredes consistem em uma fonte secundária, pois recebem a luz da fonte primária. Mas como podemos chamá-la de fonte, se ela até então só recebeu luz? Esta fonte secundária pode emitir luz dependendo do índice de reflexão dessa superfície, determinada pela cor que esta possui. Por exemplo, a parede branca reflete sua cor com mais intensidade do que a nossa parede em azul escuro. Vamos renderizar esta cena novamente. No nosso exemplo, nós não podemos representar esta situação, pois atualmente estamos usando o renderizador padrão do 3ds Max. Este não efetua os cálculos de reflexão de cor e rebatimento conforme acontece no mundo real. Observe nesta renderização efetuada com o renderizador Mental Ray. Note na comparação que esta consiste na mesma cena, com a mesma iluminação, porém, já é possível verificarmos a influência dos rebatimentos da luz, causadas pelas cores do ambiente. Veja que temos a influência do branco na parede azul, assim como o azul na parede branca. O efeito que estamos vendo atualmente acontece pelo fato de estarmos usando a luz branca, porém, quando trocamos a cor da fonte de luz, esta irá influenciar nos rebatimentos.
Estes efeitos podem ser apresentados nessas superfícies opacas, a qual é determinada pela própria geometria do software. Porém, podemos criar superfícies transparentes, as quais serão determinadas pelos materiais aplicados neles. O 3ds Max disponibiliza vários deles, e estes poderão configurar parametricamente todos os atributos, como a distorção da luz, quando encontrar a superfície. Este é um assunto bastante interessante e que será abordado em futuros cursos específicos da Render Multimídia. O software 3D. O renderizador é o principal aliado para efetuar todos os cálculos de rebatimento entre as superfícies, assim como pela refração de luz através delas. Estes disponibilizam materiais, os quais podemos chamar de shaders, tanto para as superfícies quanto para a lente da câmera que estamos usando para a cena, de modo que tenhamos o resultado desejado. E assim terminamos esta aula apresentando de forma resumida os principais pontos a serem verificados na utilização de luzes em ambiente 3D. Continue estudando esta parte teórica, assim como visualizando imagens de projetos reais, de modo que você aprenda a aplicar a iluminação 3D de forma verossímil.